Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra produza mais e mais sabedoria a nós. Giovanni, mude a versão, tire da NVI, por gentileza. Queridos, o nosso tema é o seguinte, palavras ou presentes? Palavras ou presentes? Como eu já falei, o assunto que o nosso desejo é abordarmos a sabedoria no uso das palavras. Pois bem, aqui o episódio é esse, o contexto é esse. Davi estava fugindo de Saul, porque Saul intentara matar Davi. Davi ainda não havia sido de fato coroado rei, apesar de Samuel já tê-lo ungido, mas ele ainda não era de fato rei sobre Israel. E Davi, nesta perseguição de Saul, ele andava com 600 homens guerreiros. E Davi fazia espécie de incursões, protegendo Israel contra os inimigos, lutando as guerras do Senhor. E num determinado episódio, Davi estava aqui acampado já há um bom tempo, após o Carmelo. E Davi, de um certo modo, com os seus homens, ele fazia uma proteção também natural sobre o rebanho de Nabal. Quem era Nabal? Um fazendeiro rico, porém um homem tolo, um homem inconsequente. E Davi, diz o texto, quando você for ler todo o capítulo, durante todo aquele tempo que ali ele passou, ele foi um homem justo, tanto ele como os seus 600 homens, de modo que nenhuma ovelha de Nabal, nada de Nabal sofreu nenhum prejuízo. Pois bem, agora, para que nós entendamos todo o relato e apliquemos a nossa vida nos dias atuais, é interessante nós compreendermos a ação desses três personagens. Davi, a quem eu nomenclaturo o servo, um homem justo. O tolo, Nabal, a quem eu digo que ele era um inconsequente tolo. E a sua mulher, Abigail, uma mulher prudente, uma mulher sábia. Vamos falar então, a princípio, de Davi, para entendermos este episódio. Muito bem, versículo 14, Giovanni, por gentileza. Davi, o justo. Porque eu quero nomenclaturar aqui Davi, ou dar esse adjetivo de justo. Versículo 14. Um dos servos aqui de Nabal, disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensagem para saudar o nosso Senhor, mas Nabal o insultou. Irmãos, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Davi ele fez um pedido a Nabal. Davi era justo, e ele fez um pedido a Nabal na época certa, conforme o versículo 4, Giovanni, você pode projetar. Qual foi o pedido? Davi, então, usando toda a sua cortesia, estando necessitado de suprimento, sabendo que Nabal estava a tosquiar as suas ovelhas, e que no período da tosquia, então se matava algumas ovelhas e etc. Porque o produto principal ali era a lã, não a carne. E Davi esperou
provavelmente passou por necessidade, meses e meses, protegendo os bens de Nabal. E quando chega no período, ele faz um pedido. E nós vamos ver como Davi foi cortês com ele, né? Só, olha, meus homens estão necessitados e tal, e me dá umas ovelhas para mim comer, mais ou menos assim, presente. Então Davi, irmãos, um homem justo, ele não roubou nenhuma só ovelha de Nabal, nenhum daqueles homens, 600 homens passando necessidade, vendo aquelas ovelhas ali, mas eles não tocaram. Versículo 4. Versículo 5 e 6, Giovanni. Davi foi então cortês no pedir, mas ele foi destratado. Olha o versículo 5 e 6. E enviou Davi 10 moços a dizer aos moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direi àquele próspero, olha aí, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Então Davi foi um homem muito justo, muito cortês, né? Ele exaltou Nabal, ele usou palavras dóceis, amigáveis, ele usou palavras, irmãos, que enalteceria qualquer homem. E o pedido de Davi era justo, apesar de que ele não havia sentado com Nabal para assinar um contrato. Olha, eu vou ficar aqui durante 8 meses, vou proteger o teu rebanho. Por quê? Porque o próprio texto, quando você vai ler, diz que os salteadores faziam de costume roubar as ovelhas de Nabal. Ele não assinou o contrato, mas ele protegeu, ele fez. E os demais personagens secundários do texto, bem como o primário, dizem que era justo o pedido de Davi. Versículo 14 e 16, Giovanni, por gentileza. Olha, os próprios empregados de Nabal assinaram embaixo, dizendo que Davi estava justo no que fazia. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Davi, texto que nós já dizemos, né? Passa o outro versículo, 15, Giovanni. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, se referindo aos homens de Davi, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. Então, os próprios funcionários de Nabal, eles disseram: olha, homens bons, homens merecedores deste presente. O próprio Davi, no versículo 21, ele comprova de que era justo o seu pedido. E Abigail, se você for ler posteriormente, ela usa vários versículos para dizer que era justo o pedido de Davi. Então Davi usou com justiça, irmãos. E a primeira coisa no uso do nosso verbo é sermos justos, é não adulterarmos a consequência ou a situação através das nossas falas, mas é expressarmos exatamente aquilo que aconteceu com toda a veracidade. Isso é importante, é muito importante. Mas agora, se formos ver como fora o proceder do tolo Nabal, versículo 17 mostra a princípio que ele era inconsequente. O que é uma pessoa inconsequente? É aquela pessoa que age sem ter uma noção ou sem se preocupar com as causas do seu ato ou das suas ações, as consequências que vão gerar aquela situação que ele está tomando. E muitas vezes nós utilizamos as palavras numa loucura, e essas palavras elas geram uma consequência muito prejudicial a nós, que talvez nós carregamos esta penalidade por todo o resto da nossa vida, simplesmente por causa de uma palavra. Simplesmente por causa de uma palavra. Então, Nabal,
ele era inconsequente nas suas palavras. Olha o versículo 9 e 10, Giovanni. Não era um homem que media as palavras, ele não tinha tato, ele não tinha diplomacia, ele não sabia fazer uso elegante da palavra. Olha o que ele fez. Versículo 9 e 10. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Ou seja, eles teceram todo aquele elogio de Davi, etc, etc. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que foge do seu senhor. Continua, Giovanni. Dá uma paradinha aqui, pronto, dá uma paradinha aí. Então, veja bem, um homem totalmente deselegante em suas palavras. Porque a primeira pergunta que ele faz aí, voltando ao versículo, quem é Davi? Numa atitude de zombaria. Não era que ele não conhecesse a pessoa de Davi, ele conhecia. Todo Israel da época conhecia as peripécias de Davi, até porque fora de Israel, nas outras nações, se cantavam poesia a respeito de Davi. Saul matou seus 1000, Davi matou os seus milhares. Davi já era famoso no mundo de então. E agora alguém próximo ali de Israel vem com essa zombaria com Davi. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Nabal, ele não temeu Davi. E quem era Davi? Um homem de guerra, um homem sanguinário, um matador. E ele não temeu. Quem era Nabal? Um fazendeiro. Davi estava com 600 homens. Nabal estava o quê? Com pastores de ovelhas. Veja como é tolo. E muitas vezes nós trazemos esse contexto para nós, não temermos aquele que pode. Então, era um homem tolo, as suas palavras foram duras. Nabal conhecia perfeitamente Davi, da mesma forma como sua mulher Abigail depois narra toda a personalidade passada, presente e futura de Davi. Nós vemos também, irmãos, que ele era um homem inconsequente nas suas palavras. Ele era inconsequente nas suas palavras. Era também inconsequente nas suas ações, versículo 36. É um tolo. Olha, ele diz tudo aquilo para Davi, e diz que não daria, se você depois for ver, ele diz que não daria os seus presentes, no versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, após ela ter ido conversar, acalmar, aplacar a ira de Davi, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre. E ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Vamos entender o texto. O cara simplesmente afronta Davi, diz quem é Davi, zomba dizendo, ele é um servo que fugiu do seu senhor, diz também, não vou dar nada do que é meu para ele, e depois faz uma festa, um banquete de rei, ou seja, ele fez um gasto exorbitante, bebeu com todos ali com quem ele quis, ficou chapadão, e aí, numa boa. Veja como é inconsequente. E o que acontecia? Davi vinha com 400 homens, 400 soldados sanguinários, para matar toda a casa de Nabal, empregados, tudo que ele encontrasse. Inclusive, num versículo aqui, o próprio Davi diz que até Abigail seria morta, ou seja, não ia escapar ninguém. Agora, pergunto-vos, é ou não é inconsequente? É ou não é um tolo? Por quê? Porque o que ele deveria fazer? Davi não lhe pediu um presente de ovelhas? Talvez fosse menor do que esse gasto que ele fez.
está aí um presente para você, mando aí 20 ovelhas para você, 40 ovelhas, tal, etc, etc. Mas não, ele preferiu fazer um gasto, colocando sua própria vida em risco. Uso da tolice nas ações, irmãos. O seu coração estava alegre, ou seja, sem a noção do perigo iminente. E o tolo, ele não tem noção do perigo. Todos conseguem ver o perigo, todos o avisam, mas ele não tem noção do perigo. Uma outra questão, ele estava muito embriagado, ou seja, não havia nenhuma chance de defesa, mesmo que ele tivesse sóbrio. Os seus funcionários eram fazendeiros, não eram guerreiros. Então, amados, tudo isto por causa de palavras ditas impensadamente. Mas vamos para o terceiro personagem, a prudente Abigail, uma mulher sábia. Quando um dos empregados de Nabal ouviu tudo aquilo que ele havia dito aos servos de Davi, ele ficou muito preocupado. E ele vai até a Abigail e conta como o seu senhor procedeu neciamente. E Abigail, uma mulher prudente, sabendo o que ia acontecer, ela preparou um presente de comida, muita coisa para Davi, e mandou que os seus empregados fossem ao encontro de Davi levar o presente, e ela foi atrás. Porém, quando ela chega à presença de Davi, no versículo 28, ela não apresenta o presente, mas ela apresenta um diálogo de sabedoria, de tato, de diplomacia no falar, e aquilo convence Davi, derrete o coração de Davi. Versículo 28. Ela chega a Davi, se ajoelha e diz: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Que transgressão? O que foi que ela fez? Ela não fez nada de errado, mas ela usa de uma sabedoria tão espetacular, que ela deixa de lado os seus direitos, as suas prerrogativas, ela deixa de lado a sua imagem. Ah, mas eu não fiz nada, eu não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa, eu não fui eu que fiz nada. Não, ela não se preocupa. E uma palavra de sabedoria, Jesus diz que ela é assim. Se o teu irmão pecou contra ti, vai, pede perdão a ti, tu mesmo pede perdão, mesmo que tu não tenha cometido erro. Sabedoria. Então a primeira coisa que ela diz, perdoa a tua serva esta transgressão, porque certamente o Senhor fará casa firme a meu Senhor. Então ela começa a dissuadir Davi daquela intenção de matar, dizendo: olha, Deus vai te dar o reino, Deus vai fortalecer teu nome. E Davi começa então a enfraquecer, Davi começa ali a desistir da ideia, e a mulher vai falando, vamos lá, continuemos. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Ela disse: não, a tua causa é justa, tudo que tu está fazendo é legal, porque tu está defendendo Israel contra os inimigos do Senhor, tu está defendendo a guerra do Senhor. E Davi vai caindo, e ela continua: e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Ou seja, tu é um homem justo, E Davi vai caindo, versículo 29, Giovanni. E a ira vai passando, o furor vai esfriando, e Davi agora já não pensa mais em matar ninguém, só ouvir aquela mulher, sabe? E ele ouviu tanto que se apaixonou por ela depois. Mas continuemos. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe
dos que vivem com o Senhor teu Deus. Olha aí, o que ela diz? O Senhor é o teu protetor, ninguém, nenhum homem pode ir contra ti, porque o Senhor é que te protege. O que ele diz? Tu é um crente abençoado, tu é um crente poderoso, porque o Senhor é contigo. E Davi, então, agora eu sou crente, pronto, já não mato mais ninguém. E a coisa continua, né? Porém, olha aí, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda, ou seja, vai ficar escondida. Aquela mulher, ela começa a trabalhar uma linguagem, irmão, tão diplomática, né, que Davi então vai desistindo. E quando vai para o versículo 30 e 31, Giovanni, nós vamos ver que Davi então chega a uma conclusão. Ela continua: e há de ser que usando o Senhor com o meu marido, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, ela diz: tu vais ser rei sobre Israel. Deus vai te fazer rei sobre Israel. Então meu Senhor não será por tropeço, ou seja, meu marido não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Uma mulher altamente sábia, ela disse: olha, não vá pecar contra Deus, derramando o sangue deste povo aí, não, porque o próprio Senhor fará isso. E lembra-te uma coisa: quando o Senhor te der vitória, ela diz, lembra-te de mim. Ela sabia que Davi seria rei, e ela sabia que precisaria dos favores de Davi. Sabedoria, irmãos. E a Bíblia já fala da mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola com a sua própria palavra destrói. Então, tenhamos cuidado com o uso das palavras. Note a capacidade de Abigail ter contornado um grande morticínio, ter feito Davi pecar, ter feito inocentes que não tinham nada a ver, porque Davi já havia decidido que até mesmo as crianças seriam mortas, não ia escapar ninguém, por uma simples palavra maldita por Nabal. Mas por uma palavra bendita por Abigail, todo o problema se resolveu. E aí, Giovanni, vamos para os versículos seguintes, a conclusão que chega Davi. Então Davi disse a Abigail, texto que já lemos: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aí ele vai dizer, porque se Deus não tivesse enviado, todos estariam mortos, até o amanhã, todos estariam mortos. Então, meu irmão, quando eu botei o tema palavras ou presentes, é porque se Nabal tivesse enviado aquele presente, algumas ovelhas e tudo mais, nada desta problemática teria acontecido. Agora pensemos, depois de ele já ter afrontado Davi, como o próprio texto diz, mesmo que Abigail tivesse mandado o presente, resolveria alguma coisa? Não, porque Davi já havia decidido tomar tudo. Então nem sempre um bom presente, uma boa joia, resolve uma afronta causada pelo verbo. O que veio aplacar a ira de Davi foi o próprio verbo. Enquanto que um foi negativo, o de Abigail é positivo, conciliador. E cada crente, ele tem que ter na sua língua, a própria Bíblia diz, esse contexto de
ser um conciliador, porque o próprio Tiago diz: não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. O crente, ele não pode ser um causador de confusão, um fofoqueiro dentro da igreja. Esse negócio de WhatsApp é um problema, cria muita fofoca dentro da igreja. Pare com isso. Tiago começa o capítulo 3 dizendo: meus irmãos, não sejais muitos de vós sábios. E lá ele está dizendo: não queira ter muito conhecimento, porque isso trará a você muita dor de cabeça. E geralmente, quando tem um ponto de interrogação, todo mundo: e esse ponto, que é esse ponto? Fofoqueiros. O que é que você quer saber? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais problema você conhecer, é mais dor de cabeça para você. Use a língua para conciliar. Use a língua para resolver problemas. Pare de estar falando besteira. Veja o morticínio que ia acontecer. Igreja se divide por causa de fofoca. Use a língua com sabedoria. Não foram os presentes de Abigail que acalmaram Davi, mas as sábias palavras daquela mulher. Os presentes foram e são satisfação apenas para as nossas necessidades externas. Mas as palavras, irmãos, elas trazem satisfação interna, elas consolam, elas trazem o bálsamo para o espírito. Palavras, seja um motivador, seja um incentivador, use as palavras como pedra preciosa. Nabal sofreu, porque quando no outro dia, após ele ficar sóbrio daquela embriaguez, daquele banquete, a mulher lhe conta tudo o que aconteceu e tudo o que iria acontecer. E quando ele percebe a tolice que ele havia feito com palavras, ele teve um choque, né? Ele sofreu uma espécie de ataque cardíaco, sei lá, talvez um derrame, um colapso de congestão ou coisa dessa natureza, de modo que ele ficou praticamente em coma 10 dias, e aí o Senhor o ceifou. Diante dessa gravidade, qual a lição que nós podemos? Às vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra do tolo, nos indignamos e queremos tomar vingança. Mas o que é que o Senhor diz? Minha vingança, a mim pertence a vingança. Quando Abigail refrescou a mente de Davi concernente a isso, Davi diz: realmente é verdade. E praticamente, podemos até dizer, no mesmo dia Deus matou Nabal, porque ele ficou ali numa espécie de coma, né? Podemos assim dizer. Então, qual é o nosso problema? É quando alguém disse assim: o pastor João Pedro disse isso, aí eu já, não, pois eu quero, você vai ter que provar, eu quero. Gente, deixe falar de você. Se alguém falar mal de você, é a prova de que ele não é um crente. Porque se ele fosse crente, ele não falaria mal de você. Então você não precisa justificar o seu nome. Você não precisa ir atrás e dizer: alguém disse, alguém deixou de dizer. Não, viva a sua vida. O Senhor é o nosso juiz, é o Senhor que julga a nossa causa, é o Senhor que nos defende. Entenda isso e viva a sua vida, viva bem. Muitas vezes nós não vivemos a vida que Deus quer, muitas vezes nós não desfrutamos as bênçãos de Deus, porque nós ficamos impactados com aquilo que alguém disse que nós falamos. Você tem certeza da sua justiça? Quase que Davi cai numa cilada.
tendo ele certeza da sua justiça, ele ia cometer um crime porque ele iria matar pessoas inocentes. Cuidado. Se você tem certeza da sua inocência, glorifique a Deus. Davi chegou à sensatez e disse: bendito seja o Senhor, que te enviou a mim. Ou seja, ele recuperou a tempo a sensatez. Ele sairia do patamar de justo e sábio e entraria numa loucura. Então usemos, como crente, a nossa língua para abençoar. Usemos as nossas ações, as nossas palavras para fortalecer. Vamos fazer isso. E eu quero concluir, irmãos, esta mensagem, que o objetivo é esse, dizendo: o justo precisa de pessoas sábias, que lhe aconselhem, para que não irrompa contra o ímpio, contra o pecador, e assim cancele a justiça de Deus na sua vida. Pois o Senhor é que julga a causa do justo, e esse julgamento, irmão, não demora. Se acerque de pessoas sábias, fique circundado de pessoas que lhe dêem bons conselhos, e siga estes conselhos. Não se acerque de tolos, porque senão a sua vida terá uma derrota, e o Senhor não julgará a tua causa. O Senhor julgou a causa de Davi, recebeu o bom conselho de Abigail, recebeu todo o presente que depois você vai ler, que ela enviou para ele. Deus matou Nabal, e posteriormente Abigail se casou com Davi. E o texto diz que era uma mulher muito bonita, e além de bonito, o mais importante, era uma mulher sábia. Pronto, negócio fechado. Está vendo aí como é que é? Agora, e se não tivesse essa Abigail aí em cena? Coitado de Davi, teria feito besteira. Você precisa de pessoas sábias. Você precisa de pessoas que sejam conselheiras, boas. Nós precisamos estar cercados dessas pessoas. Afaste-se do tolo, afaste-se do inconsequente, porque ele trará prejuízo à sua vida. E que Deus nos abençoe grandemente. Amém? Era esta a palavra. Sei que em cada culto, as pessoas que vêm com desejo de aprender mais da palavra, de ouvir Jesus, de se consagrar, entregar sua vida a Ele. E eu quero perguntar, mesmo esta palavra ela não tendo sido de âmbito evangelístico, mas é a oportunidade que você tem para se manifestar publicamente aqui, dizendo do seu interesse, do seu desejo de ter Cristo na tua vida como Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso, aproveite esta oportunidade. Você vai fazer assim, de onde mesmo você está com a igreja orando, você vai levantar uma de suas mãos, e com esse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu quero Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a mão até que eu veja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode baixar. E a segunda pessoa? Segunda pessoa que quer fazer isso. A igreja está orando por você. Talvez você já serviu o Senhor, esteja hoje distanciado da igreja. Você pode retornar agora. Onde está a segunda pessoa? A terceira pessoa. A igreja está orando. Não tenha vergonha. É o seu momento com Cristo. Mais alguém? Estou convidando você para servir ao Senhor, ser um salvo,
ser uma pessoa transformada por Jesus. Pergunto: há mais alguém? Você vai só levantar a sua mão até que eu veja? Depois você vai baixá-la. Se não há, eu quero encerrar o convite e dizer a você: continue buscando a Cristo através da leitura, da oração, da frequência à igreja. Deixa o Espírito trabalhar na tua vida. Que Deus te abençoe. Paulo Henrique, você pode vir aqui, Paulo Henrique? Paulo Henrique é meu aluno aqui no curso de eletricidade. Você está fazendo o seu compromisso com Jesus? Entendeu o convite? Muito bem. Oh, que maravilha. Mais alguém que quer fazer a mesma coisa que o Paulo Henrique? Josias, você está em dias com Deus? Pronto. Eu quero uma célula de homens aqui para ajudar o Paulo Henrique. Já está em alguma célula, Paulo Henrique? Já, né? Pois qual é a tua célula? Pastor Edmar, você deveria mudar de célula. Entendeu? Se eu fosse você, eu não ficava nessa célula aí, não. Irmãos, por gentileza, fiquem em pé. Vamos orar pelo Paulo Henrique, né? Os meus conselhos, eles são bons, Paulo. Pode ter certeza, né? Nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Quero te agradecer imensamente pela vida do Paulo. Ó Deus, a Tua palavra nesta noite, ela foi profunda a ele. Eu sei que o Senhor tem trabalhado na vida dele. Paulo tem se tornado uma pessoa cada vez mais moldada pela Tua palavra. E que nesta hora, ó Deus, esse compromisso aqui que ele firma contigo, possa ser cada vez mais profícuo, que ele se coloque como esteio, como coluna no seio da Tua igreja, se coloque como intercessor, como conciliador, como evangelista, aquele que há de levar vidas ao altar de Cristo Jesus. Abençoa ele, sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa os seus projetos de vida, e que em Cristo ele possa a cada dia ter a sua alegria de viver e motivo de viver. Neste momento, como igreja, nós o abençoamos e abençoamos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Então, Paulo, muito obrigado, Deus abençoe. Firme, continuemos firmes. Eu queria convidar as irmãs que estão aqui e participaram do Kadosh Mulher, que as irmãs pudessem vir aqui um pouquinho. Nós estivemos desde sexta-feira ali no recanto da PIB com um grupo de mulheres, tivemos aprendendo